fazendo uma rápida revisão sobre os numerais, tudo o que vimos até aqui, para darmos entrada no assunto dessa semana. Vimos que podemos usar numerais nativo-coreanos para indicar quantidade quando queremos fazer uma contagem de coisas ou itens. Conhecemos 4 classificadores, 3 para pessoas, saram, pun e myong, sendo que myong é o mais comum. Conhecemos também classificador para animais, mari, e conhecemos também um classificador geral, que podemos usar em qualquer situação. Também vimos o uso dos numerais sino-coreanos agora para fazer cálculos matemáticos, para indicar minutos e segundos, já que para indicar horas nós usamos os numerais nativo-coreanos. Também vimos o uso dos numerais sino-coreanos para indicar datas, lembrando que usamos a palavrinha nyeon depois do numeral que indica o ano. Usamos a palavrinha bol depois do numeral que indica o mês e usamos a palavrinha il depois do numeral que indica dia. Então chegamos aqui e agora podemos tranquilamente dar uma olhada na tabelinha ao lado para ver como se diz 20, 30, 40, etc. em coreano. Olha só, para formar o 20 em numeral sino-coreano, nós apenas fazemos a união do 2 com o 10. É como se estivéssemos multiplicando 2 vezes 10, 20. Bem simples. 30, 3 e 10. 3 vezes 10, 30. É assim que formamos as dezenas em sino-coreano. Já no caso do nativo coreano, vamos conferir aqui na tabelinha que não é bem assim. Para os nativo-coreanos, existem palavrinhas específicas que não têm nada a ver com esse padrão que vimos aí no sino-coreano. Vejam, 20 é samul, samul. 30, sorul. Os numerais estão aqui dispostos para que possamos nos habituar a observá-los, a lê-los e a utilizá-los. Não se preocupem se vocês não conseguirem gravar todos agora. Nós vamos aprender melhor com a prática. Vimos que 20 é samul, 30 é sorul, 40 ma은 e por aí vai. Não vamos decorar todos de uma vez, mas vamos usá-los até não errar mais nem esquecer. Uma coisa importante a falar aqui, já falamos, mas vamos reforçar, é que os numerais 1, 2, 4 e 20 sofrem alterações quando são usados para fazer contagem. Vejamos exemplos. 한개, 한개. De alguma coisa, um item. Não vamos dizer 하나개. 둘개, não pode. Vamos dizer 두개. O patinho desaparece. 넷개, não vamos dizer 넷개. O patinho desaparece. 스물개, 스물개. Não vamos dizer assim. Errado. Vamos dizer 스무개, 스무개. O patinho não vai ser pronunciado, ele desaparece. Mas, se formos dizer 21, nós voltamos o 스무 para 스물. 스물한 개, 스물한 마리, 스물한 면. Vejam que o han permanece alterado, já que ele se refere à unidade 1. 21. 1, quando é utilizado em contagem, deve ser alterado e mantemos ele como han. 22. Samul, lemos o patinho, mas o tul não pode ser pronunciado assim, já que ele se refere à unidade e a unidade 2, quando encontra um classificador, é alterada. Então vamos ler 스물두 마리, 스물두 개, 스물두 명. Sempre lembrando que samul só é alterado quando trata-se do numeral 20, redondinho, fechadinho. Feitas essas considerações, vamos entrar no assunto para explicar o uso dos numerais sino-coreanos ou nativo-coreanos para indicar
Preços é o nosso primeiro assunto de hoje, vamos lá? Mas para a gente começar a falar de preço, vamos aprender a frase principal. Para perguntarmos quanto algo é, nós podemos dizer simplesmente 얼마예요? 얼마예요 significa literalmente quanto, 얼마. 예요 é o verbo ser no presente. Quanto é? 얼마예요? Em alguns momentos, nós vamos ouvir pessoas dizendo 얼마예요 e, segundo a gramática, está incorreto. A pronúncia correta é 얼마예요. Mas, quando pronunciamos rapidamente, realmente não dá tempo da gente falar perfeitamente. Então, vamos dar um desconto para isso aí, tá? Sabendo que a escrita é com 예, 얼마예요. Para dizer quanto custa, iremos incluir a palavrinha custo na frase. Quanto é o custo? É assim que faremos em coreano. A palavra custo em coreano é 비용, 비용. Então, vamos perguntar sobre o custo? 비용은 얼마예요? 비용은 얼마예요? Viram? Mantemos o padrão formal da frase, já que o verbo ser é o 예요. Nesse caso, a frase está no nível formal. E incluímos a palavrinha 비용 como assunto. É sobre isso que estamos perguntando. 비용은 얼마예요? Se fosse uma frase honorífica, 비용은 얼마입니까? 비용은 얼마입니까? Viram? Só ajustamos o verbo ser para soar de maneira polida, honorífica. Se for para soar casual e informal, é só ir lá no verbo e colocá-lo de maneira casual. Nesse caso, não é necessário usar a partícula. 비용 얼마야? 비용 얼마야? Observem que 비용 termina com 받침 영, aquela bolinha. 얼마 começa com som de vogal, ou seja, temos a bolinha também. Quando a bolinha se encontra na posição de 받침 e na sílaba seguinte, a bolinha da sílaba seguinte será nasalizada. 뿅 얼마야? 뿅 얼마야? 뿅 얼마야? Ouçam novamente. 뿅 얼마야? 뿅 얼마야? 뿅 얼마야? Estou fazendo um pouco mais lentamente para que você perceba que o som do 얼마, da bolinha que vem ali antes da vogal com o som do O, é um som nasalizado. Vejam que, embora sejam palavras diferentes, quando pronunciamos com fluidez, elas acabam se encontrando, elas acabam sendo pronunciadas mais próximas e não dá tempo da gente pronunciar cada um em separado. Por isso acontece aqui o fenômeno da nasalização. Se você tem dúvidas sobre esse fenômeno, pode ir lá na aula do 받침 영, que você vai conseguir entender melhor. Mas o que queremos fazer aqui é mostrar para você que existe mais de uma forma de perguntar o preço de alguma coisa. Vejam que nas nossas frases não incluímos o nome da coisa, o nome do item, o nome do objeto. Mas se quiséssemos incluir, como seria? Podemos usar o nome da própria coisa, do próprio item, do próprio objeto, ou os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso. Lembram deles? Vamos relembrar quais são eles no quadrinho ao lado. Se você não sabe o nome de algo, você pode dizer 이거. 이거 é usado para indicar algo que está perto da pessoa que fala e do ouvinte. 이거. 이것은. Temos a partícula de assunto aqui, estamos falando sobre esta coisa. 얼마예요? Vejam que o 받침 se une com o som da vogal ı, por isso pronunciamos 이것은. Nesse caso em específico, tá? Já que 은 é apenas uma partícula, então não precisamos nos preocupar em alterar a pronúncia desse 받침. Mas existem regrinhas, exceções, situações específicas em que esse 받침 sucedido de vogal terá um som um pouquinho diferente. Não é o caso aqui. Qualquer dúvida, vê depois a aula do 받침, tá? Podemos ser mais formais, ou seja, super polidos, perguntando com 얼마입니까? Mas também podemos ser casuais,
usando 얼마야, não tem problema. Só encaixa naquilo que for mais adequado para o seu contexto, tá? Bom, essa é a perguntinha padrão, ok. Agora vamos praticar as respostas usando os numerais que aprendemos. E a pergunta é: quais numerais usaremos para indicar preços? Os numerais sino-coreanos ou os numerais nativo-coreanos? Vamos dar uma olhadinha? Se você disse sino-coreanos, você acertou. Vamos usar numerais sino-coreanos para indicar preços. Já que é assim, vamos tentar dar preços aos objetos a seguir. 초콜릿은 얼마예요? 초콜릿는. Olha, aqui nós temos um patinho, o 시읒, no final de chocolate. Normalmente, quando a palavrinha está sozinha, no final da palavra, o som do patinho é o som do T bem curtinho. Mas ela está numa expressão e quando a gente lê rapidamente, esse patinho 시읒, sucedido de uma consoante nasal, será nasalizado. Então, tudo vai soar com o som do N. 초콜릿는, 초콜릿는. Viram? 초콜릿는 얼마예요? Quanto é o chocolate? Digamos que o preço do chocolate é de 1.600 wons. Won é a moeda sul-coreana, tá? Então a atendente responde 1.600 won. 1.000, vocês lembram que significa 1.000. Toda vez que quisermos dizer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, até 9.000, é só colocar o numeral de 1 a 9 correspondente e acrescentar chon. Yuk é o número 6, mas estamos falando de 600. Pek indica centena. A pronúncia dessa expressão, devagarinho falando para que você perceba o que acontecerá quando pronunciarmos rápido, é chonyu, chonyukbaek, chonyukbaek, chonyu. Perceberam que o yang, aquela bolinha em yuk, será pronunciada com um som semelhante ao nosso N? Pois é, aqui é novamente o fenômeno da nasalização acontecendo. Para entender melhor, é só ir lá na aula de patinho, tá? chonyukbaek. Vejam que a pronúncia do patinho em yuk, o numeral 6, é bem rapidinha. Nós vamos reforçar o pi-up da palavrinha back. Existe essa regrinha com relação a esse patinho. Se você não lembrar bem, vai lá na aula do patinho, tá? Esses são detalhes para uma pronúncia perfeita. Só estamos querendo contribuir para melhorar sua pronúncia cada vez mais. Vamos ler então? chonyukbaekwon, chonyukbaekwon. É normal se ouvirmos baekwon, guon, com o som do G. Por quê? Quando essa consoante está no meio de uma palavrinha e se encontra entre o som de duas vogais, mesmo que em palavras diferentes, é como explicamos. Se falarmos com fluidez, falaremos rápido e isso acabará acontecendo naturalmente. Por isso, podemos ouvir e chonyukbaekwon, guon, guon, com um som mais parecido com G. Agora, se você quiser fazer uma pausa, falar devagar, pode sim também. E a pronúncia será um pouquinho mais diferente. chonyukbaekwon, chonyukbaekwon, chonyukbaekwon. Fica a seu critério. Agora assim, não será tão fluido, tão natural. Temos mais itens aqui na nossa imagem. Vai ficar como exercício para vocês. Imaginem um preço, formem uma frase, façam um diálogo. Quanto é? E digam esse valor. Ah, uma dica. Para indicar centavos em coreano, usamos a palavrinha cent, cent, cent. Agora vai ser com vocês. Na interação a gente confere juntos esse exercício. Vamos para o próximo tópico, que é bem rapidinho para fechar nossa aula. Quando queremos indicar números de telefone, usamos novamente os numerais sino-coreanos. Vocês estão vendo aqui na tabelinha ao lado que o número 0 só existe na representação dos numerais sino-coreanos. Nos números nativos não existe um numeral que indique o nada. Então, não tem erro. Sempre que formos indicar 0, inclusive para números de telefone, já que usamos sino-coreanos, usaremos o 0 do sino-coreano. Mas olha só, no sino-coreano nós temos duas palavrinhas diferentes para o numeral 0. Então a dica vai chegar agora e você vai correr e anotar no caderno. Quando formos indicar
números de telefone, usaremos a segunda forma. Vocês conseguem ver daí? Kong, Kong, Kong como um zero, tá bem? Então, que tal a gente ler agora alguns números de telefone para reforçar o nosso aprendizado? Olha só, tudo que vimos hoje envolve apenas numerais sino-coreanos. Então, não vai ser difícil praticar. Essa é uma ótima forma de reforçar e gravar melhor como se diz cada um desses números. Vamos lá? Kong, kong, o, se, 팔, 일. O, kong, il. Legal, não é? Observem também na pronúncia, no comecinho desse numeral, que nós temos kong, batiam com o som do NG. Ele está sucedido de um outro numeral. Quando a gente quer ler com pressa, quando a gente quer ler um pouco mais rápido, de repente até para demonstrar fluência, devemos lembrar que esse batiam, sucedido de outro yang, ou seja, uma bolinha batiam sucedida de outra bolinha, vai causar a nasalização. A bolinha seguinte, aquela que está lá com a vogal na segunda sílaba, onde temos il, terá o som do nian. Por isso é provável que ouçamos dessa forma, konilkon. E tudo bem, já que sabemos que essa é uma exceção para o caso desse batiam. Bom, é muito fácil, só precisamos praticar com os numerais, por isso nossa aula vai ficar por aqui e na interação praticaremos com bastante exercícios para fixar de vez todos os numerais sino-coreanos, tá bem? Na próxima aula daremos continuidade. Annyeong!